Calorosas saudações, e aconteceu mais uma vez, está a ser investigado uma nova tentativa de assassinato a Donald Trump, desta vez numa das suas residências. Como é óbvio, nestas situações mais trágicas não começamos com o pedido de like de forma humorística. Se quiserem fazer, estão à vontade, e subscrever o canal e partilhar essas coisas todas, mas não há introdução humorística por razões óbvias. Ora, vamos ver o que é que se passou. Devo dizer que este vídeo está a sair de manhã, só uma nota inicial muito rápida. Este vídeo está a sair de manhã no meu canal, está escrito como última hora, embora isto não seja de última hora, sendo que em Portugal isto só se começou a noticiar por volta das 11 da noite. Havia assim umas headlines, mas de forma muito, enfim, leviana pela comunicação social, quando isto aconteceu por volta das 6 ou 7 da tarde. Ou seja, em termos de intensificação mediática, isto só se começou a noticiar para aí 4 ou 5 horas depois de acontecer. O que é, do ponto de vista profissional, péssimo. Enfim, vamos ver o que é que se passou. Começamos com o tiroteio num campo de golfe onde estava Donald Trump, na Flórida. O FBI acredita tratar-se de uma aparente tentativa de assassinato e já está a investigar. Tudo aconteceu na tarde deste domingo. Um homem armado com uma espingarda, a AK-47, tentou empurrar a arma através da vedação do campo de golfe, enquanto o candidato republicano jogava. Os agentes dos serviços secretos dispararam ao avistar o cano da metralhadora, forçando o suspeito a largar a arma de fogo. O indivíduo foi detido e desarmado, sem que Trump estivesse em perigo direto. A seguir vamos ver mais comentários sobre isto e mais detalhes sobre o que aconteceu, mas eu quero mesmo fazer um comentário geral sobre o que se está a passar. Eu não acho normal que um candidato presidencial em qualquer país do mundo, principalmente nos Estados Unidos ou em qualquer país desenvolvido e democrático, tenha duas tentativas de assassinato direcionadas a si próprio no espaço de 2 meses. Aliás, só uma é extremamente nefasto do ponto de vista de segurança interna, do ponto de vista até de segurança pessoal, como devem imaginar. Agora, estamos a falar de duas tentativas de assassinato no espaço de 2 meses. E é, no mínimo, curioso que tenhamos que ouvir constantemente e mediaticamente dizerem que Donald Trump é uma ameaça à segurança do país, é uma ameaça à democracia, é uma ameaça a isto e aquilo, mas, na verdade, a ameaça já teve 2 tentativas de assassinato para acabarem com a vida dele. A discórdia política é perfeitamente normal, vai sempre existir, quer à esquerda, quer à direita, e talvez a polarização hoje em dia seja mais do que seria saudável. Mas eu às vezes vejo pessoas nas redes sociais a tentarem justificar ou a tornarem isto uma espécie de eufemismo. Foi só mais uma e não sei o quê. Desculpem dizer-vos isto, mas vocês têm zero humanismo. É uma coisa ridícula. Se isto acontecesse com Kamala Harris, era igualmente mau, ou com qualquer outra pessoa ou personalidade política. E, portanto, às vezes as coisas nem são questões políticas em si, são questões de humanismo, não é? Estamos a falar de uma questão de vida ou de morte, como devem imaginar. Entretanto, Donald Trump enviou uma mensagem aos seus apoiantes após o tiroteio ocorrido perto do seu campo de golfe na Flórida. Num e-mail, o candidato republicano garanteu que estava seguro e que ninguém ficou ferido. Na mensagem, Trump diz que não se deixará intimidar e afirma que há pessoas dispostas a fazer de tudo para o travar. O antigo presidente dos Estados Unidos garantiu que não vai parar de lutar. E junta-se agora à análise o comentador da CNN Portugal, Tiago André Lopes, e também Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana. Boa noite aos dois. Começo por si, Nuno, e por estas palavras de Donald Trump, que este ataque pode vir aqui mudar novamente a narrativa e impulsionar a narrativa da vitimização de Donald Trump? Antes de ouvirmos aqui o comentário... É normal que os políticos utilizem os acontecimentos nefastos que lhes acontecem para fazerem campanha política, isso não está em questão. Agora, parece-me um pouco de mau tom que a primeira coisa que se debata aqui não é a questão da segurança pessoal daquele que teve quase a morrer por 2 vezes nos últimos 2 meses, e sim questões de aproveitamento político, como se isto fosse quase uma coisa propositada contra ele. Não estou a dizer que foi essa a intenção. Se calhar o alinhamento de perguntas era mesmo esse e se calhar não foi colocado assim pela própria jornalista, mas a meu ver não fica bem. Acho que a abordagem poderia ter sido de outra forma, talvez mais humana, diria eu. Se calhar estou equivocado, não sei, mas a meu ver acho que a abordagem teria que ser outra. Boa noite. É evidente que Donald Trump e a sua campanha irão utilizar esta tentativa de assassinato
para se vitimizarem e prosseguirem o seu caminho habitual neste tipo de situações. Mas, por outro lado, este incidente de hoje, que felizmente não aconteceu nada de mais, mas que é mais uma evidência que o clima nos Estados Unidos está muito polarizado e os candidatos correm perigo de vida, o que tem provocado que os serviços secretos tenham que estar muito atentos a este tipo de situações, porque repare que já é a segunda vez em 2 meses que Donald Trump sofre tentativas de assassinato. Hoje o incidente não foi muito grave, mas é preciso perceber que este indivíduo estava a poucos metros de Donald Trump, portanto, se os serviços secretos não tivessem localizado a arma, poderia ter acontecido uma tragédia, e isso que levanta também questões sobre a capacidade dos serviços secretos em proteger os candidatos, nomeadamente Donald Trump, que no espaço de 2 meses, como eu disse há um bocadinho, sofre 2 tentativas de assassinato, o que não é comum e que revela que algo de mal também vai nos serviços secretos americanos. Eu concordo plenamente com esta parte final. Acredito que há um problema grave com a questão dos serviços secretos americanos, mas isso já tinha sido visto e visualizado na altura da primeira tentativa de assassinato, e ainda foi mais danosa no sentido em que tínhamos imagens para vermos que os procedimentos que foram feitos foram completamente pouco profissionais, se assim o quiserem, estou a utilizar um eufemismo. Agora, volto a frisar, parece-me um pouco de mau tom estarmos a dizer vai utilizar isto para se vitimizar. Vamos perceber aqui uma coisa. Uma pessoa, quando a tentam matar, a pessoa não se vai tentar vitimizar, a pessoa é uma vítima, não é? Portanto, se eu tiver uma casa com um jardim ou com um campo de golfe, se aparecer lá alguém com uma arma, então a vítima sou eu, porque essa pessoa provavelmente quererá matar-me a mim ou alguém da minha família. Portanto, ninguém que está numa situação onde pode levar um tiro se vai vitimizar propositadamente. Essa pessoa, por si só, a inerência da circunstância em si, já é uma vítima ela própria. É isso que é preciso compreender. Podemos falar das questões de aproveitamento político, que certamente irá acontecer, mas essa vitimização não é forçada. Por si só, a pessoa que já está nesta circunstância é uma vítima por ela própria. Portanto, nós, enquanto sociedade ocidental, não podemos andar aqui a dizer que as pessoas são vítimas porque há um clima de maior agressividade até nas próprias redes sociais e discurso de ódio. Mas depois, quando alguém o tentam matar, no caso em concreto, aí já falamos mais em aproveitamento político do que propriamente em reconhecer essa pessoa como efetivamente uma vítima. Não me parece que fique bem. Lamento dizer isto assim. E depois também digo uma coisa, concordo, a determinada altura é dito aqui, é um pormenor interessante, que é, não há segurança para os candidatos políticos. E eu concordo. Não houve nenhuma tentativa de assassinato a Kamala Harris. Obviamente que eu creio que o ambiente é sempre muito mais hostil para Trump do que é para Kamala, isso sem sombra de dúvidas, mas ao mesmo tempo é preciso compreender que o clima político hoje em dia no Ocidente é muito mais mortífero, posso mesmo dizer, e acho que não estou a hiperbolizar, tendo em conta o que aconteceu aqui, do que era há 20 ou 30 anos atrás. Portanto, os candidatos políticos nos Estados Unidos, principalmente Donald Trump, correm risco de vida, quer à esquerda, quer à direita. Principalmente Trump, por razões óbvias, mas eu diria que os restantes, no caso será Kamala, também devem ter uma muito maior preocupação do que se calhar havia há 10 ou 20 anos atrás. E eu aproveito também então para juntar aqui à conversa o Tiago, precisamente porque foi em julho a última tentativa de assassinato e nessa altura houve um reforço, ou pelo menos foi reforçada a segurança dos serviços secretos a Donald Trump. Ora, os serviços secretos já vieram dizer que estavam limitados na proteção a Donald Trump, uma vez que ele não é um presidente em exercício, depois já se ter demitido uma diretora dos serviços secretos. Tiago, a agência está agora ainda mais sob pressão? Só uma nota rápida. A justificação dada pelos serviços secretos é ridícula por 2 motivos. Primeiro, Trump não é presidente em exercício, mas, ponto 1, já foi presidente. Primeiro ponto. E segundo ponto, é um candidato presidencial. E já não é a primeira vez que os serviços secretos têm esta postura, que é completamente ridícula. O Robert Kennedy Jr., que era o terceiro candidato que agora deu endorsement à campanha do Trump, inicialmente nem sequer tinha cobertura por parte dos serviços secretos nem segurança oferecida, quando era um candidato presidencial. Desculpem lá, mas isto não é democrático mesmo, porque os candidatos presidenciais não estão em pé de igualdade do ponto de vista de segurança pessoal, como devem imaginar. Está, obviamente, eu compreendo aquilo que dizia o Nuno, ou seja, não aconteceu nada de grave por acaso.
porque aquilo que nós temos aqui é diferente do primeiro caso. Este é um caso de maior planeamento. Eu, antes desta emissão começar, estive a acompanhar a cena internacional, onde estava um debate muito interessante a acontecer com vários especialistas de diferentes agentes de segurança, e todos diziam o grau de planeamento é maior, porque há aqui um factor que nós estamos a enfatizar pouco. Aquilo que estava a acontecer hoje não faz parte da agenda pública de Trump. Verdade. E, portanto, este atirador tinha conhecimento da agenda que é privada de Trump. Trump estava a jogar golfe com um dador, Steve Witkoff. Este dador falou, inclusive, na Convenção Republicana, se não me engano, na quarta noite, ele falou, explicou a amizade que tinha com Donald Trump. Portanto, isto não faz parte da agenda pública. Como Donald Trump não é presidente, uma parte da sua agenda pode ser mantida em privado, e a verdade é que este atirador tinha 2 mochilas, tinha uma AK-47, tinha uma GoPro, tinha tijolos de cerâmica, portanto estava preparado para várias eventualidades. Tinha um carro, porque ele não foi detido no campo de golfe, ele fugiu do campo de golfe no Nissan preto e foi apanhado quase perto daquilo que seria um equivalente a uma autoestrada em Portugal, portanto a I-95, e portanto ele quase... Desculpem só dar aqui uma pausa, mas além disto tudo ser extremamente preocupante, não é? Ou seja, do ponto de vista da organização, ser mais preocupante do que a primeira tentativa de assassinato, porque a primeira era num evento público e, portanto, exigia menos preparação, como aqui foi explicado, mas eu até daria mais aqui um ponto, que é, eu não sei se já estão a par, entretanto, o indivíduo foi apanhado e todas as redes sociais, não sei se todas, mas pelo menos sei que o Facebook, o Twitter X do próprio indivíduo, foram apagados. As contas foram apagadas, pelo que eu percebi. Portanto, o rastro digital do indivíduo em questão, creio que também foi abatido. Não, creio que já foi. Portanto, enfim. Portanto, o rastro dele foi completamente apagado. Não sei se estamos a perceber. Não sei se neste momento há mais rastro dele em outras redes sociais ou não. Sei que pelo menos o Facebook, a sua conta e o Twitter também foram todas apagadas. No entanto, sei que se forem ao Twitter há vários print screens de coisas que ele tinha escrito e que algumas delas eram, enfim, extremamente estranhas. Honestamente, eu nem sei se as posso pôr aqui. Para quem tiver curiosidade, pesquisem, porque estamos a falar de alguém, enfim. Que conseguia fugir, ainda fugiu um bom pedaço, mas foi visto por uma testemunha que reportou às autoridades. Portanto, estamos a falar de um caso em que a sorte, em parte, protegeu também os serviços secretos, mas os serviços secretos, uma vez mais, o problema aqui parece-me é a rigidez, ou seja, como Donald Trump não é presidente em exercício de funções, ele está a ser apenas protegido como um ex-presidente, mas a questão é que ele é um ex-presidente e ao mesmo tempo é candidato presidencial. E já sofreu uma tentativa de assassinato, não é? Esta estrutura de segurança claramente é ineficaz e tem que ser reforçada. Precisamente. Parece-me que a postura, tirando alguns comentários que eu acho que, enfim, neste tipo de circunstância foram levados demasiado de forma leviana, termina-se de forma correta, parece-me aqui neste apontamento final, e parece-me que os serviços secretos americanos, por amor de Deus. Dá-se aqui o exemplo de Donald Trump, porque já foi Presidente da República anteriormente e é atual candidato, mas eu até vou mais longe e como dei anteriormente o exemplo do Robert Kennedy Jr., que era candidato presidencial, agora deu apoio à campanha de Trump e retirou-se da corrida presidencial, mas a realidade é que nem sequer tinha apoio perante aquilo que era a proteção dos serviços secretos americanos e, portanto, numa democracia desenvolvida, as eleições têm que ser democráticas, livres e justas. Ora, se os candidatos têm diferentes níveis de segurança fornecidos pelo governo, então não é justo no sentido da segurança pessoal para os 3 candidatos, agora 2. Mas enfim, meus amigos, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.